E aí, meus queridos, estamos de volta com mais uma aulinha para vocês. E galera, essa aula é muito 10, então eu peço logo que todos vocês prestem muita atenção nessa aula. Vamos falar sobre os sistemas inorgânicos. Então, são substâncias inorgânicas fundamentais para o processo fisiológico intracelular. Então, pegue logo todo o material que o professor presencial deixou para vocês, segue lâmina por lâmina, tá bom? E assim, você vai conseguir, acompanhar, fazer as anotações. Na hora que a gente terminar essa aula, ainda vai ter aquele bate-bola, jogo rápido, vamos fazer os exercícios. Então, meu diretor, joga na tela aí para mim. Aula 13.1. Na aula 13.1, vamos falar então, professor, substâncias inorgânicas. Sim, vamos falar da água e vamos falar dos sais minerais. Para mim, meu diretor, pessoal, uma coisa muito importante. Nós temos as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Professor, na aula 13, o que tem que ficar claro para o processo de funcionamento desse sistema do organismo? A estrutura, propriedade, característica, função e o objetivo. Sempre anota aí, no material que o professor presencial entregou para você. Todo o processo biológico, intra e extracelular, ele tem uma estrutura. A estrutura vai conferir propriedade. As propriedades determinam uma característica que confere a ela o que, professor? Uma função. E a função tem sempre um objetivo. Seja ele celular, tecidual, sistêmico, para o funcionamento do organismo. Sistêmico é quando nós estamos falando dos órgãos com funções específicas, mas dependente de outros órgãos. Então vamos começar entendendo os componentes inorgânicos de uma célula e a sua importância para esse processo que a gente chama de vida. Aonde um determinado indivíduo ele é formado, ele se desenvolve, ele reproduz, deixa descendentes férteis. E aí a gente fala, todo o processo fisiológico orgânico que vai fazer o quê? Interação com o meio biótico entre eles, que são os outros seres vivos, de origem animal e vegetal, em relação ao meio abiótico. Na tela, meu diretor. Então, olha aí, Primeiramente, professor, os componentes químicos das células, primeiro, são as substâncias inorgânicas. Entre as substâncias inorgânicas, qual é a principal, professor? Qual é a principal substância inorgânica para o funcionamento, para o processo morfofisiológico. Tadã! A água é uma substância inorgânica fundamental para o processo morfofisiológico
intraextracelular. Pois ela tem o quê, professor? Uma estrutura que vai conferir uma determinada propriedade. Professor, oi, quais são as estruturas da molécula da água que possibilitam ocorrer o que a gente chama de vida? Pronto, essa é a estrutura. Professor, a água, ela é formada pelo quê? Por um átomo de oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio, Pronto, vamos ver a estrutura. A estrutura da água vai conferir ela 2 propriedades. Quais são, professor Jefferson? Primeiro, o oxigênio faz parte da família 6A. Para mim, meu diretor, o oxigênio, ele faz parte da família 6A. 6, 7, 8 na tabela periódica, para que ele se torne um elemento estável. Quando átomos interagem e nessa interação com outros átomos adquirem uma determinada estabilidade, ele tem uma integração intramolecular na qual ele pode sofrer ou pode agir em relação a outros elementos. Mas só que a água, não. Ela não sofre, ela age. Ela age em relação aos outros elementos. Ela pode sim passar por processos de transformação, mas a integridade molecular fica. Professor, oi, por quê? Olha que interessante. A estabilidade molecular. Meu diretor, aumenta a tela. Meus queridos, quando o átomo de oxigênio interage com o átomo de hidrogênio, é lançado para a região hidrofílica do átomo de oxigênio uma carga elétrica negativa. Aqui ela. Pum! Não, preto não. Já basta eu. Negativa. E aí, o outro oxigênio também vai para a região eletrofílica do núcleo de oxigênio, tendo uma polaridade negativa. Com isso, há uma sobreposição da polaridade positiva em relação ao átomo de hidrogênio. Com isso, meus queridos, a molécula da água, ela é considerada o quê? Polar ou dipolar? Ela é considerada dipolar, porque ela tem o quê? 2 polaridades. Uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. Back, my director! Para mim, diretor. Meus queridos, com esta polaridade, a água tem a estrutura. A formação da interação entre essas moléculas faz com que ela seja dipolar. Então, nós temos aí, na polaridade da água, uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Na região hidrofílica e na região hidrofóbica, olha o que acontece. Para que você tome água, a molécula de água, ela é eletricamente neutra. Por que ela é neutra, professor Jefferson? Meu diretor, aumenta a tela.
Vamos supor que isso aqui é um copo com água. Deixa eu apagar isso aqui. Meu diretor. Aqui, ó. Se aqui é um... Calma aí. Deixa eu apagar tudo. Olha como é que tá aqui a posição. A água. Oxigênio. Hidrogênio. Ah, não. Horrível a caneta. Não tem como. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Positivo, 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 positivo. Logo, negativo, 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 negativo. Oxigênio. Oh, Senhor. Oxigênio, 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 oxigênio. Hélio é o oxigênio, né? Negativo, negativo. Negativo, 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 negativo. Não, Jefferson, aqui você errou. Negativo, negativo. E logo aqui é o quê? Azul. Positivo, 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 positivo. Positivo, positivo. E aqui, Jefferson, é negativo. Opa! Vermelho. Negativo, negativo. Para mim, meu diretor! Meus queridos, olha como é que é o comportamento da molécula de água. O comportamento da molécula de água é linear, aonde a carga negativa é neutralizada por uma carga positiva. Então, quando você estiver tomando sua aguinha, claro, nós estamos falando de uma água deionizada, destilada, miliqueautoclavada, pura, sem nenhum mineral. Então, a água, ela tem uma... Vamos lá? Ela tem uma... Não, ela tem uma... Isso aqui é o quê? Quando ela se dispõe linear, um comportamento. A molécula da água, devido à sua estrutura molecular, ela tem um comportamento linear. Então, se você tiver água, somente água, miliquê, autoclavada, ela vai ter um comportamento linear, onde as cargas negativas são neutralizadas pelas cargas positivas. Então, ela é eletricamente neutra. E outra coisa, professor Jefferson, oi, aumenta a tela, meu diretor. A angularidade da água. Vamos supor que aqui eu coloque um foguinho. Um fogo. E aqui é um botijão de gás. Gás. Ele é um botijão de gás. Vem, meu diretor. Ah, não. Dá para ver que isso aqui está amarelo? Ok. Pessoal, a angularidade da água é aproximadamente 104 graus e 104,5 graus. Significa o quê, professor? Quando você aumenta a temperatura do ambiente da água, a parte do hidrogênio, a angularidade, ela aumenta. Se você fornecer energia, a parte do oxigênio, ela aumenta essa angularidade. Essa angularidade vai aumentando até que, vamos aqui, ó, tá vendo essas duas cargas positivas? Elas vão se aproximando da carga negativa. É como se... Meu diretor, dá um recuo na câmera para mim, por favor.
Então volta para outra. Vamos fazer ao vivo. Aí, dá um recuo. Meus queridos, imagina que eu aqui sou a água, o oxigênio. A minha perna é a polaridade positiva. Os meus braços são a polaridade negativa. Quando me fornece energia, essa angularidade ela aumenta até que a carga negativa alcance a carga positiva. Ela quase vai ficar o quê? Paralela. Então, quando você fornece a água, imagina comigo, você tá lá, botou água no fogo, começa a soltar aquela fumacinha, antes dela entrar em ebulição. Ela começa a soltar aquela fumacinha porque a água está saindo do seu estado líquido para o estado gasoso, porque ela tem energia. E ela sobe. Só que quando ela vai subindo, ela está distanciando da fonte de calor. Uma outra massa de ar fria passa pelaquela molécula e tira essa energia. A angularidade baixa. Fecha até os 104,5 graus, fazendo com que a água saia do seu estado gasoso para o líquido e precipite. Professor, isso é o princípio do que a gente chama de mudança de estado físico. Quando você fornece energia para a molécula de água, ela sai do estado físico líquido para o gasoso devido à movimentação da angularidade dos átomos de oxigênio, favorecendo com que ela absorva essa energia. A molécula fica mais leve. Mas se você retirar a energia mínima entre as alterações eletrolíticas de um átomo, essa angularidade fecha de tal forma que ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido, gelo. Isso é fundamental, porque mesmo que ela altere o seu estado físico, ocorre a integridade da molécula, não deixa de ser água. Ela é a única molécula inorgânica que consegue fazer isso. E por sua característica de ser dipolar, característica advinda de uma propriedade dipolo. Por quê, professor? Dipolo. Porque, meu diretor, agora abre a tela, joga no negócio. Dipolo. Por quê? Porque, além disso, propriedade, Jefferson, propriedade relacionada à característica. Ela é assimétrica. Nenhuma outra molécula é assim. Por que ela é assimétrica? Porque se você cortar ela ao meio, o que você vê na parte superior, você não vê na parte inferior. Como assim, professor? Na parte superior ela é o que, pessoal? Negativa. Na parte inferior, positiva. Mas se eu cortar ela, não na parte horizontal, se eu cortar na parte vertical, é a mesma coisa. O que tu vê de um lado, tu não vê de outro. A estrutura da propriedade que confere uma característica. Isso faz com que a água não sofra a ação de moléculas externas, mas ela age. Logo, para mim, meu diretor, consideramos a água o que, pessoal? O que significa não sofrer a ação de outras moléculas, mas ela age nas outras? Solvente natural. Ela sempre será quem? O que os professores de química falam? Ela sempre será o solvente, nunca o soluto. E nas reações de soluções, soluto e solvente, ela prevalece. Então, ela é o ambiente que favorece que ocorra o quê? Reação química, ponto. Coloque em caixa alta isso e negrita. Ela é um meio, ela é um ambiente que proporciona ocorrer reações
que favoreçam o surgimento da vida. Por quê? Porque ela tem uma estrutura que confere a ela uma característica, uma propriedade dipolar. Essa propriedade dipolar é assimétrica, que faz com que o seu comportamento seja linear e não sofra ação de outras moléculas. Meu diretor, aumenta a tela. Com isso, a gente vai para onde, professor? Para a teoria. Aí, ó. Tudo que eu expliquei está escrito aí. Ligações. Sim, ela faz essas ligações. Embora a molécula da água, como todos sejam eletricamente neutra, ela dispõe de par de elétrons e ligações covalentes. Professor, o que isso significa? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Vem cá. Tá vendo? Ela é polar, molécula da água. Assim são chamadas polares. Por que ela é polar? Porque ela tem uma polaridade positiva e uma negativa, mas ela é dipolo. E professor, eu não entendi em relação às ligações. A molécula de água, quando se interage com outra molécula de água, é característica de ligações de pontes de hidrogênio. Ligações não são muito fortes, são coesas. E isso auxilia no que a gente chama de quê? Para mim, meu diretor, isso chama o quê? Tensão superficial, capilaridade, calor específico e capacidade dissolvente. E isso são o que? As funções adquiridas advindas da sua estrutura inata. Professor, por isso que os cientistas falam o quê? Para ter vida em qualquer outro planeta, tem que ter o quê? Água. Não interessa se ela está em estado físico, não interessa se o estado dela é um estado físico sólido, gasoso ou líquido. Professor, meu diretor, aumenta aí que eu esqueci de pegar aqui o meu passador. Volta, meu diretor. Tensão superficial é a relação inversamente proporcional ao processo formado pela capilaridade dessa molécula. Exemplo, pessoal, não tem quando a gente... Deixa eu passar aqui, ó. O processo de tensão superficial auxilia. Vamos lá. Não tem a parede de casa? Quando ocorre infiltração, a água que está no chão começa a subir a parede, que a gente chama de infiltração. Ela vai contra o quê, professor? A gravidade. É como acontece. Por a estrutura de tensão superficial da molécula de água adquirida por a sua estrutura, propriedade, característica e função, faz com que ela saia de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Ela vai... Pessoal, presta atenção. Isso nós chamamos de quê? De osmose. What is this? Osmose é o processo de movimentação da água da região de menor concentração para a mais concentrada. Professor, isso vai contra o gradiente de concentração? Não, vai a favor, só que vai contra a gravidade. Como ela consegue fazer isso? Porque aqui ela está no estado líquido. Quando ela chega aqui, ela vai através dos estômatos para o estado gasoso. Com essa porção da tensão superficial, ela leva nutrientes inorgânicos do solo que vão ser transformados em nutrientes orgânicos por uma orquestra de reações químicas favorecidas por essa célula. Imagina, pessoal, o processo de transformação da... Meu diretor, aumenta a tela aí para mim. Aumenta. Olha aqui. Pessoal, vai lá. Cálcio, nitrogênio, potássio, magnésio, enxofre. Eu tenho uma molécula de água aqui, ó. Eu não vou desenhar tudo, não. Não, senão não vai dar tempo. Vamos aqui, ó. Tá vendo aqui? A água, para mim, ela é azul.
Não sei porquê, tá aqui, ó, azul. A carga aqui é vermelha e a carga aqui é um azul mais escuro, clarinho. É aqui, G. Positivo, positivo. Tudo bem? Tudo. Professor Jefferson, eu tenho. É mais. Olha aqui, ó, no solo. Sódio e cloro. O cloro, o sódio são íons. Íons positivos e negativos. E a carga negativa do cloro vai para a polaridade positiva. A carga positiva do sódio para a polaridade negativa. Então, pessoal, quando a água está aqui, ó, e aqui tem a angularidade, isso aqui enche de quê, professor Jefferson? Isso aqui enche de cloro. Isso é o meu dedo que é horrível. Pô, apaguei foi tudo. Água, aqui. Positivo, positivo. Olha só, MgCl. O MgCl aqui é positivo, aqui é negativo. Vai enchendo na polaridade da água. Para mim, meu diretor, a água, como ó, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, quando estão na água, eles se dissociam. Como assim, professor? O sal de cozinha. Meu diretor, aumenta de novo para mim. Aumenta. Que eu vou falar, mas a galerinha de casa tem que entender o que eu vou falar. Deixa eu tentar desenhar aqui. Só um minuto. Just for a little time. Aqui, ó, é o oxigênio. Aí aqui é o hidrogênio positivo. Positivo. Hidrogênio positivo. E aqui, oxigênio negativo. Olha aqui, pessoal, ó, cloreto NaCl. Aqui é positivo, aqui é negativo. MgCl, negativo e positivo. Para onde vai? Vem, meu diretor. Pessoal, quando você pega o cloreto de sódio, o sal de cozinha, pega o sal de cozinha, joga num copo com água e mexe. Primeira coisa que vem na cabeça é o quê? O sal diluiu. Não, o sal não dilui, o sal dissocia. Porque quem dilui é solução. Sal não é solução, sal é uma substância. Então, quando você pega uma substância e coloca na outra substância, que é a água age sobre ela porque ela é um solvente natural. O cloreto de sódio é dissociado. What is this? Dissociation. Dissociação é formação de íons, cátion e ânions. Então, a carga positiva do sódio vai para a polaridade negativa. A carga negativa do cloro vai para a polaridade positiva. Assim acontece com o cloreto de magnésio. Quem tem carga positiva faz interações eletrofílicas com a carga negativa. Quem tem carga negativa faz interações eletrolíticas com a carga positiva da água. E a água está aqui no solo com os nutrientes. A água capta esses íons e vai levando eles para ocorrer uma reação química e transformar esta matéria inorgânica em orgânica. Só que ela tem que alterar seu estado físico. Ela vai sair do estado físico sólido para o gasoso, fazendo com que ocorra o surgimento da vida vegetal, produção e nutrição de alimento para os outros seres vivos. Aumenta a tela, meu diretor. Transpiração. Coesão específica. Já expliquei aqui, ó, o slide, né? Aonde explica que o cloreto de sódio, o magnésio, as moléculas inorgânicas ocorrem processos de dissociações. E os processos de dissociações faz ocorrer o quê, professor? Carga elétrica. Como assim, professor Jefferson?
Espera aí, gente. Isso aqui eu já expliquei. Aqui. Para mim, meu diretor, pessoal, lembra que eu falei para vocês? A água pura, ela não transmite carga elétrica. Não. Mas as pessoas falam que quando você pode levar um choque, uma descarga elétrica num fio desencapado se tiver água. Por quê? Porque essa água não é pura. Ela tem íons. Os íons que estão nela conduzem a carga elétrica. Então, quando uma madeira fala assim, pessoal, tá chovendo, não pega madeira se alguém tiver sido eletrocutado, ou se você tem um fio desencapado caído no chão, não pega uma madeira para afastar esse fio. Por quê? Porque se essa madeira for uma madeira verde, ela tem íons. Porque os nutrientes inorgânicos foram dissociados e estão lá em suspensão. Aí a carga elétrica passa por ela. Professor, eu uma vez estava na minha casa e toquei na grade e levei um choque. What a heck? Simples. A parede da sua casa tem ferro, a parede da sua casa tem materiais inorgânicos e aí tem o quê? A capilaridade da água. Meu diretor, aumenta a tela para mim de novo, por favor. A capilaridade da água. Aqui, ó, meus queridos, para mim, meu diretor. Então, quando ocorre a ação da capilaridade da água, não é a água que conduziu. A água não conduz a carga elétrica. A água é o meio aonde possibilita ocorrer essas dissociações dos átomos inorgânicos, deixando os íons, formando a possibilidade de um ambiente ocorrer a fagulha da vida. Porque toda reação química advém da interação entre cargas positivas e cargas negativas. Pode aumentar a tela, meu diretor? Professor, tô passando porque eu já expliquei isso aí, tá? Alguns dos principais papéis já vimos. Vamos ver. Aqui, ó. Vou passar. Pessoal, vamos lá. Solvente, na maioria dos solutos, porque é considerado solvente natural. Sim, já entendemos isso. Reação catalisadora de enzima? Sim. E ciclose, movimento da água e também dos elétrons. Outra ação principal, os sistemas de transporte de animais, sistema circulatório. Veja, é verdade, para mim, meu diretor. Pessoal, por exemplo, sistemas de transporte. Como assim sistema de transporte? Olha, professor, me fala uma coisa. Por que a água é tão importante? Eu já entendi. A estrutura da água, a estrutura dela confere a ela uma propriedade. Essa propriedade, professor, uma delas, agir sobre outras substâncias, solvente natural, possibilidade de formação de íons, dissociações moleculares. Com isso acontece o que, professor? Ela conduz os nutrientes. Um exemplo, para os meninos aí, as meninas que também malham, para os meninos aí, vamos lá, primeiro ano, tá começando a malhar, não é? Qual é o shape, qual é o nutriente não, né? Qual o negócio que a gente usa para quando a gente vai malhar? Creatina, não é isso? Vamos tomar creatina, vamos tomar whey, que são aminoácidos. O que vocês fazem? Dilui no leite. Não pode. O leite vai criar uma barreira. O leite vai impedir o processo Volta, Jefferson! Impede a ciclose.
Então, quando você estiver tomando seu whey, quando você tomar a sua creatina, joga na água. Não vai ser muito fácil, porque você tem que fazer uma fricção. Você dilui na água, pois ela é um ambiente que vai conduzir de forma coerente entre as microvilosidades do seu intestino e a total, perfeita absorção em relação à quantidade do scoop. E a tensão do exercício que você está fazendo. Então, ela é um meio, vai conduzir o nutriente para a célula-alvo. For example, then, como é que a água conduz? Faz um suco de beterraba, mas um suco de beterraba daquele potente raiz. O que acontece? Os pigmentos vermelhos da beterraba vai sair aonde? Na urina. Fica vermelha a urina. Então, a água também é um meio de você utilizar para retirar resíduos do seu organismo. Excretar. Então, a água, esse negócio, vou me hidratar. Ninguém se hidrata tomando suco. Porque a água, ela conduz os pigmentos e nutrientes, é o meio. E aí você desidrata tomando suco. Como é que eu me hidrato, professor? Só com água. Hidratar é água. Devido ao seu elevado calor específico, sim, ela muda a temperatura. Qual é a importância da propriedade do calor específico? Dela conseguir mudar de estado físico. Por exemplo, pessoal, a transpiração, tudo suado, transpiração. Você, olha só, nós temos uma quantidade, uma porcentagem de água em estado gasoso no pulmão. Gasoso. É necessário que nós tenhamos uma quantidade de água gasosa nos pulmões para que ocorra um processo eficiente da hematose celular, que é a captação do oxigênio para ir nos alvéolos pulmonares. Como é que tem água no pulmão? Pega um saco plástico, fecha na boca e faz... A parede toda vai ficar molhada, porque a água vai sair do seu estado gasoso e vai para o líquido. Age como lubrificante perfeito. E é utilizada na região da bucal, saliva, para fazer a pré-digestão oral, facilita a deglutição e ela é o meio que possibilita as reações das enzimas no estômago, porque ela vai estar com uma determinada temperatura. Perfeito. Eita, água! Então é importante lembrar o quê, professor? Ah, sim, na quantidade de água. Isso aqui, pessoal, a gente fala 70%, né? Ou 75%. O que isso aqui, calma aí, o que isso aqui significa, professor? Muitas pessoas falam assim, olha, você tem que tomar de 2,5 a 3 litros de água por dia. Pessoal, esse negócio de quanto de água eu tenho que tomar? Isso vai ter uma variação dependendo da sua região, dependendo da sua atividade. Você é mais ou menos ativo e também do seu processo nutricional. Eu poderia falar aqui quanto de água você tem que tomar, não é? Mas para ter certeza, procure um nutricionista, procure um endócrino. Claro que você já percebendo que a sua urina está bem mais escura, você está desidratado. Então, tomando aí, né, do que falam, de 2 litros a 3 litros de água, vai depender muito. Homem, mulher, local, ambiente e também a sua nutrição. Sais minerais. Professor, aumenta a tela, meu diretor. Sais minerais. Professor, o que você vai falar dos sais minerais? Pessoal, os sais minerais inorgânicos, eles auxiliam no processo químico.
O cátion, o ânion, né? Cátion, sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre, zinco. Ânion. Cloro, bicarbonato, fosfato, sulfito, nitrato, eles auxiliam no processo de especificação eletrolítica que potencial de reação química fisiológica. E aí é onde a gente obtém os sais minerais? Em produtos de origem vegetal e em produtos de origem animal. Eles auxiliam em que? Na morfofisiologia de células, reações químicas, produções de corrente neuronais, também em regiões para formação de energia no ser humano e, claro, são importantíssimos para a regulação dos hormônios. Para mim, meu diretor, quer saber como esses sais minerais agem no organismo? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer essa imersão da importância e funcionamento dos sais minerais em todo o processo biológico. Eu gosto de falar bioquímica, a bioquímica, né? O processo bioquímico do funcionamento dos seres vivos. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as nossas atividades. Tchau, tchau.